Falar sobre os direitos e deveres das mulheres é um ato político muito importante para a formação e desenvolvimento da sociedade e do futuro que nós desejamos. Pensando nisso, Sonhar o Mundo em comemoração aos direitos humanos traz a temática mulher para o centro da conversa. Bom, e para debater e trazer novas ideias sobre esse assunto, nós convidamos a Ingrid Garcês, criadora do site Delas e por Elas, para discutir e refletir sobre o feminismo. Ingrid, eu agradeço a sua participação nesse bate-papo, que busca aí emergir, né, na temática, valorizando as mulheres, a diversidade do movimento feminista. Muito obrigada. Imagina, Juliana, eu que agradeço pelo convite. Contextualizando um pouquinho, né, do site da Ingrid, ele foi construído por ela nesse ano de 2021. Ele traz reportagens que aprofundam as questões feministas, que impactam aí na construção da sociedade nas mais diversas esferas. E o site ele abre espaço ainda para desmistificar alguns assuntos, traz um dicionário feminista, uma linha do tempo com as conquistas das mulheres, então tem muito assunto legal e importante para navegar por lá. E aí, então, aproveitando esse gancho, a nossa primeira pergunta é justamente sobre isso. Ingrid, qual que é a importância de falar sobre as mulheres e o movimento feminista hoje? Eu acho que quando a gente para pensar no contexto político que o mundo está vivendo, que principalmente o Brasil está vivendo, hoje, quando a gente olha para a cadeira presidencial, onde um presidente e a maior parte do seu governo, eles se posicionam de uma maneira machista, racista e homofóbica, ele abre a porta, assim, para todo mundo que se acha no direito seguir a mesma linha. Então, assim, a gente vinha numa luta e as mulheres, elas sempre vieram numa conquista muito lenta. A gente conquista cada, assim, mini conquista a gente vai comemorando, porque se a gente for olhar para trás, as pautas são sempre as mesmas, que assim, ou a gente vem reinventando, ou é um passinho de cada vez, mesmo na questão da educação, por exemplo, tipo, os países da Malala, por exemplo, que em pleno 2015 levam um tiro no rosto por, sabe, querer estudar. Então, assim, quando a gente olha para esse cenário, eu acho que é muito dessa questão da gente conseguir se impor, conseguir, assim, não se impor no sentido de querer ser mais que os homens ou querer ser mais que alguém, mas, assim, conseguir os nossos direitos mesmo, sabe? De conseguir falar assim, não, conseguir falar e ser escutado, porque, assim, falar a gente fala, mas quando não se escuta, ou nesse contexto de agora, onde cada vez menos a gente tem voz, é mais ou menos isso, sabe? E a gente conseguir se colocar e se colocar em lugares de destaque também, assim, por exemplo, na política. Porque se as mulheres não chegarem a níveis grandes na política, se a gente não chegar no Senado, se não tiver uma grande representatividade numa Câmara, por exemplo, nada vai mudar, sabe? Vai continuar nesse ciclo infinito, onde a gente tem, às vezes, falsas impressões de que tem conquistado alguma coisa, mas aí, alguns anos depois, vem um novo presidente ou um novo governador, por exemplo, e muda tudo. Então, assim, a gente está muito na mão deles. E se a gente não conseguir chegar perto deles, nada vai mudar. Então, acho que é mais ou menos nesse caminho que a gente tem que pensar, sabe? Ótimo. E aí, seguindo essa sua ideia, quais que são as maiores dificuldades que você vê hoje, que as mulheres enfrentam no dia a dia, né? Os conflitos que a gente enfrenta aí atualmente? Olha, te respondendo agora nos resquícios da pandemia ainda, eu acho que uma questão muito forte que meio que veio nesses 2 anos foi a violência doméstica, que teve um boom muito grande, porque mulheres já viviam com seus estupradores, com seus violentadores, e quando a gente fica tipo, recluso em casa para se proteger do que tá fora, mas dentro de casa tem um perigo, às vezes até maior, porque muitas já tinham feito boletim de ocorrência, por exemplo. Para fazer o site, eu escutei mulheres que, assim, elas quase morreram mesmo na mão do marido ou na mão do namorado, enfim, na pandemia, e não tinha para onde correr. Você ligava para o 190 e, assim, a polícia tá indo, mas nós sabemos que são muitas ocorrências e até chegar pode ser tarde demais. Então, acho que essa questão da violência doméstica é uma coisa que nos últimos 2 anos cresceu extraordinariamente. Falando um pouco do contexto profissional. Isso melhorou, graças a Deus, nos últimos anos, sim. A gente consegue, que nem eu trabalho na área de marketing. Quando eu olho para o meu contexto, eu sou liderada por mulheres. Isso, para mim, é uma grande conquista. Mas, em grande maioria, quando a gente olha para o contexto em geral, são homens héteros, brancos, não tem representatividade, sabe? Então, assim, em muitas empresas privadas, uma mulher com os mesmos, como posso dizer,
os mesmos cargos, as mesmas tarefas para desenvolver no dia a dia, ela recebe, às vezes, 75% menos que um homem que exerce as mesmas funções que ela. Então, assim, ainda é uma coisa que a gente tem que lutar, ainda é uma coisa que vai demorar, que é um processo lento, como todos os outros que a gente vem trabalhando. Mas, assim, eu acho que essa questão também, no geral, sabe, a mulher tem independência. Tipo, eu quero estudar. Creche hoje, tem, lógico que tem. Graças a Deus tá melhorando. Mas ainda é uma coisa, tá, eu vou deixar meu filho na creche, mas às vezes não tem vaga, não tem com quem deixar a família com deixar. E a gente sabe que muitas vezes as mães que são as responsáveis, tipo, por cuidar do filho, porque o homem tá ali, tipo, às vezes o pai não é presente, ou a mãe realmente é mãe solteira a ponto de criar o filho sozinho. Então ela acaba tendo que abdicar de outras coisas da vida dela para criar esse filho, tipo, um estudo, às vezes até um lazer mesmo, porque a gente sabe que todo ser humano precisa ter um momento de distrair a cabeça. Então, Sim. acho que mais ou menos por aí, sabe? As pautas são sempre as mesmas, Uhum. mas é basicamente violência doméstica, eu acho que é o que mais tem sido a pauta de destaque no momento, pelo contexto que a gente está vivendo. E até é uma coisa interessante que você comentou que assim que começou a pandemia, né, quando, sei lá, tipo, 3, 4 meses depois da pandemia, tinha uma notícia que, assim, de cara eu achei que era positiva, que era que o número de estupro na rua, né, ele tinha diminuído por causa da pandemia, mas a violência doméstica aumentou porque a gente estava dentro de casa. Então, é assim, não tem um equilíbrio, né? A gente sempre Exato. vai estar correndo risco, vamos dizer assim. E aí, outro ponto que você falou que eu também achei bem interessante é essa questão das creches, né? Que às vezes não tem as creches. Eu acho que quando a gente pensa no movimento feminista, você pode me corrigir, tá, Ingrid? A gente também precisa desenvolver algumas políticas, não só especificamente para as mulheres, mas como você disse, para a educação. Quando eu desenvolvo para a Sim. educação, assim, para as creches, eu estou colaborando para a mulher, para que ela consiga estudar, consiga fazer outras coisas, né? Isso é um ponto muito interessante que você levantou. Eu acho que, assim, eu gosto de pensar que o feminismo, apesar das pessoas pensarem que são direitos só para as mulheres, é a gente também pensar que é um direito, assim, uma luta por todo mundo. Por exemplo, tem toda o que eles chegam de, homem não pode chorar, homem não veste rosa. Então, assim, também nos homens cresce isso, e o feminismo também vai para quebrar isso, sabe? Tipo, homem chora sim, é um ser humano normal, tem sentimento. Homem também pode usar rosa, como mulher pode usar azul, sabe? Então, eu gosto de pensar que o feminismo, ele não luta só pelas mulheres, ele luta por um mundo mais justo para todo mundo. Mas, para a gente explicar isso num cenário atual, é meio complicado, sabe? Mas eu gosto de pensar por aí, que um dia as pessoas vão entender isso. Uhum. E aí, durante a construção do seu site, né, Ingrid, você ouviu muitas histórias, vivenciou diversas experiências, e aí, fazendo um panorama geral, como que você avalia o engajamento do movimento feminista na sociedade hoje? Olha, uma parte do site, foi até legal que eu quis trazer isso mesmo, porque assim, eu fiz a parte de relatos para trabalhar como as mulheres de diferentes gerações, elas enxergam o movimento feminista. Uhum. Então, eu conversei com senhorinhas, eu conversei com pessoas da minha idade, na faixa dos 20, dos 30, dos 40. Na faixa das senhorinhas, por exemplo, elas tinham intenção de lutar, mas era uma coisa meio. Era a história da mulher recatada do lar ainda, sabe? Então, elas não tinham tanta força, elas tinham medo de se colocar. Eram poucas que tinham, assim, não, eu sou assim e tem que ser assim e eu vou lutar. Hoje a gente vê que apesar do mundo estar meio de extremos, tem extremos para bem e tem extremos para mal, essas novas gerações, assim, a partir da geração Z, mais ou menos, a gente já vê que as articulações elas estão mais fortes, as mulheres entendem as importâncias, assim, eu posso não concordar com todas as vertentes do feminismo, mas eu entendo que para alguém aquilo é importante. Por exemplo, eu não posso falar do feminismo negro, porque apesar de eu simpatizar com a causa, eu não tenho propriedade para falar, não vivencio isso. Uhum. Então, é a gente entender que para o outro é importante. Então, Uhum. vamos lutar assim, sabe? Então, eu acho que, graças a Deus, essa história vem mudando. Cada vez mais, assim, as mulheres entendem que não é para odiar homens, não é, ai meu Deus, eu sou, sabe, a melhor do mundo. É para a gente conquistar os nossos direitos mesmo. Então, assim, elas podem não concordar às vezes por vamos supor, eu já escutei muitas mulheres, não me assumo feminista, porque alguns ideais não batem com a minha religião, por exemplo. Então, elas não gostam da nomenclatura, mas elas entendem a causa
E ela tem elas mesmas ideias de vamos lutar por isso, mas do jeito delas. Então, eu acho isso um ponto positivo, sabe? Você não precisa se dizer feminista para você lutar por um mundo melhor para as mulheres. Se você não se sente bem sendo feminista ou se dizendo feminista, tá tudo bem, é um direito seu. Mas a partir do momento que você contribui um pouquinho para mudar o cenário atual, para deixar um mundo melhor para todo mundo, eu acho que é isso que vale. Então, assim, é que nem eu converso muito com as minhas amigas da roda feminista mesmo, assim, gente, é uma nomenclatura, sabe aquela questão de rótulos? Nem todo mundo gosta e tá tudo bem, é um direito delas. Uhum. Então, é válido a gente olhar para essa questão também e agradecer, porque assim, quanto mais a gente fala abertamente, quanto mais assim, é cansativo, é desgastante, às vezes a gente fica batendo na mesma tecla por anos e anos e anos, mas se a gente não fizer isso, as novas gerações que estão crescendo agora, que estão entrando na escola agora, elas nunca vão ter acesso. Então a gente tem que continuar esse trabalho de formiguinha mesmo, para cada vez mais incentivar. E não é incentivar, ai meu Deus, você tem que odiar homens, você tem que sair quebrando tudo, sabe? Não, é só lutar para você ter o direito de falar mesmo. Então, eu acho que nesse ponto a gente está evoluindo sim, e é uma vitória que a gente tem que comemorar. Com certeza. E aí a gente já falou um pouquinho, mas eu acho que vale a gente reforçar que é sempre bom. Como que o movimento feminista ele pode melhorar a qualidade de vida das pessoas, visando tanto os seus direitos, os deveres, os seus interesses? Olha, vamos tocar um pouco na educação, depois eu falo um pouquinho. Eu acho que a educação ela é capaz de mudar tudo. E quando a gente consegue colocar mais mulheres, tipo, você conseguir que mais mulheres tenham acesso à educação, que mais mulheres cheguem nas universidades, essas mulheres, elas vão levar a educação, elas vão criar suas redes de conhecimento mesmo e vão propagar esse conhecimento delas. Por exemplo, uma mulher que faça direito, ela vai, quem sabe um dia, chegar numa posição política boa para ela levar a mensagem. E assim, falando disso, é a questão da diversidade, a gente tem que ter uma representatividade, porque assim, quando a gente fala em feminismo, a gente tem que entender que o feminismo ele é feito de vários feminismos. Tem o feminismo trans, o feminismo branco, que é o que vem desde lá das sufragistas, quando lutaram pelo direito ao voto, que hoje a gente nem dá tanta importância assim, mas tem o feminismo negro, o feminismo indígena, e cada um deles vai lutar por uma causa. Então, é a gente entender que, apesar de ter o dito feminismo, é, todos vão se articular de uma maneira unida para conseguir levar essa diversidade, porque assim, gente, o mundo é feito de riqueza, hein? São várias culturas, várias pessoas com visões de mundo diferentes. Então, é isso, sabe? A gente entender que não é porque o outro não é igual a mim ou o outro pensa diferente que ele tem que ser menos, que ele tem que sofrer mais, que ele não tem direito a tal coisa. Não, todo mundo tem direito perante a lei, todos somos iguais. Então, vamos fazer valer a lei, sabe? Acho que é mais ou menos isso. Fazer o que realmente é, fazer o que está escrito, né? Porque está escrito lá no papel, mas não funciona muito bem assim atualmente. Eu acho que é muito da questão da segurança também. Eu, por exemplo, morro de medo de sair de Uber sozinha. Eu também. Eu não. Quando a gente vai para a cidade e fica assoviando, para mim é muito desconfortável. Sabe, a gente poder sair na rua e saber que não vai acontecer nada, que a gente não tá sofrendo, tipo, não tá correndo risco. É a gente ter o direito de usar a roupa que a gente quer, assim, sabe? Tipo assim, nossa, olha lá, tá dando. A gente não tá dando nada. A gente só tá se sentindo bem com nós mesmos do jeito que a gente quer. Então, assim, é ter o direito de cada mulher poder ser quem ela é, do jeito que ela quer ser, sem ser rotulada, sem ser taxada, com os direitos de estudar, de trabalhar, de receber o mesmo que o homem que está trabalhando na mesma função que ela trabalha, porque assim, isso é uma coisa que eu muito sempre falo. Eu venho de uma família que, graças a Deus, nunca passei por necessidade financeira. Eu sou branca, eu sou cisgênero, eu sou hétero. E ainda assim, quando a gente olha para um contexto, se comparando com o homem, só por ser mulher a gente está um pouco atrás. Ou algumas vezes muito atrás. Isso é bem desconfortável, sabe? E me incomoda muito do lado pessoal falando. Então, eu acho que é trabalhar assim, para cada vez mais a gente se sentir bem como mulher e fazer com que as outras também se sintam e fazer com que a sociedade entenda que o feminismo ele não é só para mulheres, é para
levar as crianças da educação é para fazer com que os homens entendam que sim, eles podem chorar e que tá tudo bem, isso não torna eles menos homem, ou, sabe? É isso. Essa questão de direitos mesmo. E aí você pegou um ponto bem interessante, que é essa semana que a gente está comemorando, né? Que é a Semana dos Direitos Humanos, que tem como temática a mulher, e a gente pensa muito no futuro. E aí a minha pergunta para você é o que você espera do futuro para as mulheres, Ingrid? Nossa, eu acho que basicamente que algumas avós falam, né? Tipo, poder sair na rua. É mais ou menos isso que eu falei na resposta anterior. Poder sair na rua tranquilo. Quem gosta de carnaval, por exemplo, que é uma época que tá todo mundo meio louco. Você curtir um carnaval e voltar para casa tranquila. Ou, ai meu Deus, eu quero, sei lá, eu quero viajar sozinha. E você ter segurança de fazer isso, sabe? Eu quero acho que é segurança que resume tudo, respeito. Uma coisa muito engraçada, assim, pelo menos no Brasil, tem a cultura de que futebol é coisa de homem. Eu, pessoalmente falando, sou fanática por futebol, e muitas vezes você nossa, como assim? Você tem que lavar a louça, você não pode gostar de futebol. Sabe? Eu era daquelas crianças que ia pra rua jogar bola. E assim, era só eu e um monte de menino. E algumas vezes me olhavam, nossa, mas ou você tá querendo ficar com todos eles, ou sabe, coisas assim. Sabe, evitar esses comentários é um mundo mais justo mesmo, assim. Tanto de segurança quanto de posicionamento, que a gente seja escutada. Que quando a gente olha para países assim que eles têm políticas feministas em sua composição, abertamente falando, como é o caso da Nova Zelândia e dos países nórdicos, por exemplo, cara, os países é extraordinário, eles acionam menos poder bélico, eles têm mais acesso à educação, a economia gira muito mais fácil. Então, é isso, sabe? A gente entender que o feminismo ele não veio não é um demônio, para lutar por isso mesmo, esperar que assim as mulheres vão ser pais para sair de casa tranquilo, tipo, não ter que pensar na roupa que elas vão sair, porque, meu Deus, isso pode abrir uma porta ou uma brecha para um homem pensar que ele pode fazer alguma coisa comigo. Porque não pode. Então, é isso. Ótimo, Ingrid. E aí, no seu site você também tem algumas dicas, e para a gente finalizar, eu queria que você aí me desse algumas dicas de entretenimento, né, para as pessoas conhecerem mais sobre o movimento feminista, se você tem algum livro, algum filme para indicar para a gente. Olha, de filme, eu vou indicar que foi o primeiro que eu assisti para fazer o site. Assim, eu reassisti, na verdade, que é o caso As Sufragistas, o nome do filme. Ele vai contar bem, assim, o começo do feminismo mesmo, lá, com as mulheres lutando pelo direito ao voto. E falando historicamente, eu acho que essa é uma questão bem legal, sabe? Quando eu trouxe uma historiadora para o site, ela falou isso, que a gente tem que saber de onde a gente vem para saber onde a gente quer chegar. E para mim fez muito sentido, porque assim, muitas vezes a gente olha para as questões de agora, mas a gente não entende o contexto, ou não entende o porquê daquela luta. Quando a gente resgata um pouco dessa história, a gente entende que às vezes as pautas continuam na mesma ou estagnadas, às vezes regrediram, para a gente saber que ponto que levar, sabe? Assim, sem ser extremistas, sem desrespeitar as pessoas, porque a partir do momento que a gente luta desrespeitando outras pessoas, também não pode. Eu acho que esse ponto eu acho errado. Então, assim, é a gente saber se posicionar de uma maneira respeitosa, mas se impondo também. Então, o filme As Sufragistas, de livro, meus dois favoritos é a Enciclopédia do Feminismo, assim, é um livro com muitos autores. Ele fala tudo de uma forma bem didática, então, assim, para a gente entender de uma maneira fácil, que foi o que eu tentei trazer para o site, porque às vezes eu acho que a luta feminista, ela peca no momento que ela começa a introduzir muitos termos que às vezes dificultam o conhecimento, sabe? Às vezes, assim, sororidade, ou então coisas desse tipo. As pessoas que estão nas comunidades, por exemplo, será que todo mundo sabe o que é isso? Será que, sabe? Daí a pessoa acaba não se engajando ou não procurando saber mais sobre aquilo, porque ficou uma linguagem fora do que ela entende. Então é mais ou menos trazer isso, assim, trazer o feminismo de uma forma descomplicada e acessível para todo mundo, porque é isso que tem que ser, é uma conversa aberta para todo, desde a classe A até a classe C, B, enfim, para todo mundo. Outro livro também muito legal é da filósofa Marcia Tiburi. É o Feminismo para Todas, Todos e Todes, se não me engano. Eu posso ter invertido a ordem dos todos aí, mas ela traz uma reflexão bem filosófica e ao mesmo tempo bem fácil, assim,
do porquê o feminismo é essencial no mundo de hoje. E ela fala também, assim, não só do feminismo para as mulheres. Ela vai falar da questão, muitas vezes as feministas, elas brigam com os homens que se dizem feministas porque eles não participam da causa. Então ela vai explicar tudo isso de um jeito acadêmico, mais fácil, sabe? E faz a gente refletir muito sobre a questão, assim, nossa, será que o que eu tô fazendo é certo? Tudo bem, o homem, ele não sofre as mesmas coisas, mas ele pode ser um simpatizante, por que não? Isso só fortalece a imagem, sabe? É mais uma pessoa levando a mensagem para frente. Então, eu acho positivo. Mas eu acho que são esses três principais, assim, que eu acho que vale a pena no começo, porque são bem legais. Olha só, quantas dicas legais para a gente aproveitar aí o final de semana, ler um bom livro, assistir um filme, que vai trazer para a gente aí muito conhecimento e aprendizado. E já que a gente está falando de dica, eu vou aproveitar aqui também para falar que amanhã sai um vídeo aqui nas redes sociais do Museu Auditório, chamado Quebrando Paradigmas, que a gente vai contar um pouquinho aí da história da Felícia Lerner, como que ela conseguiu quebrar esses paradigmas do mundo das artes, né, para ela se consolidar como uma das mais importantes escultoras aqui do Brasil. E é claro, vocês também podem acessar o site da Ingrid, que já está disponível para a gente acessar. Só qual que é o site, o endereço dele, Ingrid? Delas e por elas.com. Ótimo. Então, vocês aí já têm várias dicas para aproveitar nesse final de semana. E, Ingrid, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. Foi ótimo o nosso bate-papo. Acho que a gente poderia aqui ficar muitas horas conversando sobre o tema. Foi leve, foi gostoso. Acho que a gente conseguiu trazer essa mensagem da importância de falar sobre o feminismo. E eu desejo para você muita sorte, muita positividade na sua trajetória aí, escrevendo conteúdo sobre isso. E agradeço a sua contribuição aqui com a gente. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço, Juliana. E fica o convite para quem quiser conversar, estou sempre à disposição também. Se você quiser também deixar alguma rede social sua para o pessoal poder entrar em contato com você. Tem o LinkedIn, que é Ingrid Garcês Cavalca, e o Instagram, que é @aingridgarcês, com Z no final. Perfeito. Então, agradeço a você que nos acompanhou até agora. Siga as redes do Museu e Auditório para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Muito obrigada e até mais!